E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fatos em 10. E hoje a gente vai mergulhar em alguns dos maiores quebra-cabeças da humanidade. Já pararam para pensar que, mesmo com toda a nossa tecnologia, satélites, inteligência artificial e o conhecimento acumulado de séculos, existem enigmas do passado que simplesmente não conseguimos resolver? Mistérios que deixam os maiores cientistas, historiadores e arqueólogos do mundo coçando a cabeça, sem respostas definitivas. Como civilizações antigas, supostamente primitivas, conseguiram realizar feitos que desafiariam até a nossa engenharia moderna. O que aconteceu com povos inteiros que desapareceram sem deixar rastros? E se a história que aprendemos na escola for apenas a ponta do iceberg? Preparem-se, porque a viagem que vamos fazer hoje vai ser cheia de suspense, curiosidades e reviravoltas históricas inacreditáveis. Vamos explorar ruínas misteriosas, decifrar códigos impossíveis e investigar lendas que podem ser muito mais reais do que imaginamos. Cada capítulo que vamos abrir é uma porta para um mundo de perguntas sem respostas, onde a lógica parece se dobrar e a realidade se confunde com a ficção. Não é só sobre fatos e datas, é sobre entender os limites do nosso próprio conhecimento e encarar a possibilidade de que o passado guarda segredos muito mais complexos e fascinantes do que a gente ousa admitir. Então, se você tem a mente aberta e adora um bom mistério, você veio ao lugar certo. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o mundo antigo, porque estamos prestes a desafiar essas certezas. Peguem a pipoca, se ajeitem na cadeira e venham comigo nessa jornada. O que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a sua visão sobre o passado da humanidade. Vamos começar com um clássico, mas que nunca deixa de impressionar: as pirâmides de Gizé, no Egito. A Grande Pirâmide, a tumba do faraó Quéops, é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. E quando a gente olha para ela, a primeira pergunta que vem à mente é: como? Como eles fizeram isso? Estamos falando de uma estrutura com quase 140 metros de altura, construída com cerca de 2.300.000 blocos de pedra. E não são pedrinhas, não. Alguns desses blocos, principalmente os de granito nas câmaras internas, pesam até 80 toneladas, o equivalente a uns 50 carros populares empilhados. E eles não foram só empilhados de qualquer jeito, foram cortados com uma precisão milimétrica e encaixados tão perfeitamente que nem uma lâmina de barbear passa entre eles. A explicação oficial, que a gente aprende na escola, fala de rampas, trenós de madeira e milhares de trabalhadores. Mas essa teoria tem muitos furos. Que tipo de rampa seria necessária para erguer blocos de 80 toneladas a mais de 60 metros de altura? O volume da rampa seria maior que o da própria pirâmide. E como eles cortaram o granito, uma das rochas mais duras do planeta, com ferramentas de cobre e bronze? Alguns engenheiros hoje admitem que replicar a Grande Pirâmide com a mesma precisão, mesmo com nossos guindastes e tecnologia a laser, seria um desafio monumental. Será que os antigos egípcios possuíam um conhecimento de engenharia e matemática que se perdeu no tempo? Ou a resposta para esse mistério é algo ainda mais extraordinário que a gente nem consegue imaginar? Agora, vamos viajar para um dos lugares mais isolados do planeta, a Ilha de Páscoa, no meio do Oceano Pacífico. Lá, encontramos quase 900 estátuas de pedra gigantescas, os famosos moais, espalhados pela ilha, a maioria deles de costas para o mar, como se estivessem vigiando a terra. Essas estátuas são colossais, com algumas chegando a 10 metros de altura e pesando mais de 75 toneladas. Elas foram esculpidas em uma única pedreira de rocha vulcânica e, de alguma forma, transportadas por quilômetros através de um terreno acidentado. E aqui começam os mistérios. Como um povo, em uma ilha pequena e com recursos limitados, conseguiu esculpir e mover esses gigantes de pedra?
Existem várias teorias. Uma delas, a mais famosa, sugere que eles usaram um sistema de cordas e troncos de árvores, fazendo as estátuas andarem de pé, balançando de um lado para o outro. Experimentos mostraram que isso é possível, mas seria um processo extremamente lento e arriscado. Mas o maior enigma não é só o como, mas o porquê. Por que construir tantas estátuas? E o que aconteceu com o povo Rapa Nui que as construiu? Quando os europeus chegaram à ilha no século XVIII, encontraram uma população pequena e uma civilização em colapso, com muitas estátuas derrubadas. A teoria mais aceita é que eles esgotaram os recursos naturais da ilha, principalmente as árvores, para transportar os moais, o que levou a guerras e fome. Mas essa é toda a história? Por que abandonar um projeto tão grandioso de uma hora para outra? Os moais continuam lá, silenciosos, guardando os segredos de um povo que desapareceu. Agora vamos para o Paquistão, para as ruínas de uma cidade que existiu há mais de 4.500 anos, Mohenjo-Daro. O que é impressionante aqui não é uma pirâmide ou uma estátua, mas a cidade inteira. Mohenjo-Daro tinha um planejamento urbano que faria inveja a muitas cidades modernas. Ruas em grade, casas de tijolos cozidos com vários andares, banheiros internos e um dos sistemas de esgoto e saneamento mais sofisticados do mundo antigo. Era uma metrópole próspera, parte da civilização do Vale do Indo. Mas, por volta de 1900 a.C., essa cidade e toda a sua civilização simplesmente entraram em colapso e foram abandonadas. O mistério é por quê? Aqui a história fica realmente estranha. Durante as escavações no século XX, arqueólogos encontraram esqueletos espalhados pelas ruas, não em túmulos. Pessoas que pareciam ter morrido subitamente, no meio de suas atividades diárias. Alguns desses esqueletos apresentavam níveis de radioatividade extremamente altos, comparáveis aos encontrados em Hiroshima e Nagasaki após as bombas atômicas. Além disso, foram encontradas grandes áreas com areia vitrificada, que é basicamente areia derretida e transformada em vidro, um fenômeno que só acontece sob calor intenso, como o de uma explosão nuclear. Isso levou alguns teóricos a sugerir o impensável. Teria ocorrido uma guerra ou um desastre nuclear na antiguidade? Poderiam civilizações antigas ter tido acesso a uma tecnologia de armas que nós mal conseguimos compreender? A ciência convencional descarta isso, mas não oferece uma explicação completa para os achados bizarros de Mohenjo-Daro. Deixando a arqueologia de lado por um momento, vamos entrar no mundo da criptografia com um dos objetos mais enigmáticos que existem, o manuscrito de Voynich. É um livro antigo, datado do início do século XV, escrito à mão em um alfabeto completamente desconhecido. São mais de 240 páginas repletas de textos e ilustrações coloridas. Mas o problema é que ninguém, absolutamente ninguém, entende o que está escrito ali. Os maiores criptógrafos do mundo, incluindo especialistas que decifraram códigos na Segunda Guerra Mundial, já tentaram e falharam. A linguagem não segue os padrões de nenhuma língua conhecida, antiga ou moderna. As ilustrações são tão bizarras quanto o texto. Existem seções de botânica, com desenhos de plantas que não existem em nenhum lugar da Terra. Outras partes parecem ser de astronomia, com diagramas de estrelas e constelações que não correspondem às que conhecemos. E há também desenhos de mulheres nuas em banheiras interligadas por tubos complexos, algo que ninguém sabe o que significa. As teorias são muitas. Seria uma farsa elaborada? Um livro sem sentido criado para enganar algum colecionador rico da época? Ou seria um texto cifrado contendo conhecimentos secretos de alquimia ou medicina? Alguns vão ainda mais longe e sugerem que poderia ser uma linguagem extraterrestre. O fato é que, após séculos de estudo, o manuscrito de Voynich continua sendo um livro fechado,
Um mistério que desafia a nossa capacidade de compreender o passado. Existe alguma lenda mais famosa e intrigante do que a de Atlântida? A história, contada pelo filósofo grego Platão há mais de 2.300 anos, descreve uma civilização poderosa e altamente avançada. Atlântida seria uma ilha ou continente localizado além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, com uma engenharia incrível, canais circulares, templos cobertos de metais preciosos e um poder militar que dominava partes da Europa e da África. Era uma utopia, um império próspero e sábio. Mas, segundo Platão, o povo de Atlântida se tornou arrogante e corrupto, e como punição divina, a ilha foi destruída por violentos terremotos e inundações e desapareceu sob o mar em um único dia e noite de infortúnio. A grande questão que fascina exploradores e sonhadores há séculos é: Platão estava contando uma história real ou apenas uma alegoria, uma fábula moral para ensinar uma lição? Para muitos, é apenas um mito. Mas para outros, a descrição de Platão é detalhada demais para ser pura invenção. Isso deu início a uma caça ao tesouro global. Pessoas já procuraram Atlântida em todos os lugares, no Mediterrâneo, perto da ilha de Santorini, que foi destruída por uma erupção vulcânica, no Caribe, na região do Triângulo das Bermudas, na costa da Espanha e até mesmo na Antártida. Estruturas submersas, como a estrada de Bimini, foram apontadas como possíveis evidências, mas nada conclusivo. Atlântida continua sendo o maior mistério submerso da história. Uma cidade lendária que pode estar esperando para ser redescoberta, ou pode existir apenas nas páginas de um livro antigo. Para o nosso último mistério, vamos sobrevoar o deserto do sul do Peru. Lá, gravados no chão do deserto, estão os geóglifos conhecidos como as linhas de Nazca. São centenas de figuras gigantescas, incluindo formas geométricas, linhas retas que se estendem por quilômetros e desenhos de animais como um macaco, uma aranha, um beija-flor e uma baleia. Algumas dessas figuras são tão grandes que só podem ser vistas e reconhecidas do alto, de um avião, e foram feitas há mais de 2.000 anos pela cultura Nazca. O método de construção foi relativamente simples. Eles removeram as pedras avermelhadas da superfície para expor o solo mais claro por baixo. O clima seco do deserto preservou essas linhas por séculos. O verdadeiro mistério não é o como, mas sim o porquê. Por que criar desenhos tão enormes que eles mesmos não podiam ver do chão? Para quem eram essas mensagens? Uma das teorias mais populares, defendida por Erich von Däniken no livro Eram os Deuses Astronautas, é que as linhas eram pistas de pouso ou sinais para visitantes extraterrestres. Outros pesquisadores acreditam que elas tinham um propósito astronômico ou ritualístico, talvez relacionadas a calendários ou cerimônias para pedir chuva aos deuses. Alguns sugerem que o povo Nazca poderia ter usado balões de ar quente primitivos para ver seus próprios desenhos, embora não haja provas concretas disso. As linhas de Nazca permanecem como uma galeria de arte a céu aberto para uma audiência desconhecida, um testamento silencioso da engenhosidade e da crença de um povo antigo. E assim, nossa viagem pelos enigmas da história chega ao fim, pelo menos por enquanto. Das pirâmides que tocam o céu aos continentes perdidos no fundo do mar, o que vimos hoje é uma prova de que o passado está longe de ser um livro fechado. Cada ruína, cada manuscrito indecifrável, cada lenda, é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que ainda estamos tentando montar. E talvez a beleza desses mistérios não esteja em encontrar uma resposta definitiva, mas na própria jornada de questionar, investigar e imaginar as possibilidades. Eles nos lembram que a humanidade pode ter tido conhecimentos, tecnologias e histórias muito mais complexas do que a nossa arrogância moderna nos permite acreditar. Esses enigmas nos forçam a ser humildes,
Eles nos mostram que por mais que a gente avance, sempre haverá segredos guardados nas areias do tempo, esperando para serem descobertos ou, talvez, para permanecerem como um eterno desafio à nossa compreensão. A história não é uma linha reta e simples, é um labirinto cheio de caminhos ocultos, salas secretas e perguntas que ecoam através dos séculos. E continuar buscando essas respostas é o que nos mantém conectados com aqueles que vieram antes de nós, em uma grande conversa que atravessa milênios. Esses foram apenas alguns dos mistérios que continuam desafiando tudo o que conhecemos sobre história, ciência e arqueologia. E você? Qual desses mistérios mais te intriga? Já ouviu falar de algum outro que merece estar nessa lista? Deixe nos comentários, compartilhe com quem ama uma boa curiosidade e até o próximo vídeo.